qual foi a escolha, a decisão mais difícil para você? Onde você teve, às vezes, que abrir mão de algo que você gostaria muito, ou de algo que era carnal e você optou por algo espiritual, enfim? Eu acredito que foram meus momentos acadêmicos, e eu explico. Acaba que quando você é adolescente, você quer muito a aprovação do coletivo. Então você não quer ser o chato da turma, você não quer ser o cancelado. Sim. E eu abdiquei de muitas amizades. Eu abdiquei ali da aprovação ali do coletivo em prol daquilo que estava dentro de mim. Só que ninguém via. Eu não tinha seguidor. Sim. Eu não tinha vídeo, eu não tinha nada. Então, foi uma decisão muito difícil, porque eu parei e falei assim, cara, eu preciso falar a verdade. Só que tá todo mundo toda hora, sabe, te taxando. Poxa, você é o chato, você é o polêmico, você é isso, você é aquilo. Só que eu permaneci. Eu falei, não, eu quero permanecer. Então, eu deixei muitas amizades de lado. Eu perdi várias amizades. Pessoas, assim, que eu gostava e hoje são, assim, inimigos meus. Eu não sou inimigo dela. Eu nem lembro, basicamente, que elas existem, mas eles me tratam como inimigo, sabe? Porque... Que verdades eram essas que você já pregava na Olha, faculdade? Eu me lembro que... Eu coloco, não precisa nem faculdade, não. Ensino médio. Eu lembro que eu sempre eu me abdiquei de ficar com as pessoas. Porque eu falei, olha... Meu primeiro beijo foi, tipo, 17 anos de idade. Porque eu falei, gente, eu não vejo sentido em beijar e sair beijando todo mundo. E aí? Eu quero, sabe? E nisso, eu lembro que várias pessoas em volta... Poxa, você é taxado como... o retrógrado, o careta, enfim. E isso para alguém de 15 anos, 16 anos, pode afundar, pode dar uma depressão. Você nunca teve depressão, nada? Não, nunca tive. Então isso fica forte na pessoa. Só que eu, graças a Deus, sempre tive muita coisa para fazer, não tive tempo para parar e aquilo dali me abater, né? Só que eu lembro que tinha várias meninas que pregavam isso, ficavam com todo mundo e tal. Só que quando a corda apertava, vinham até mim. Eu lembro de uma menina que me ligou e falou que não sei o que, chorando muito, eu quero tirar minha vida. Então eu falei, por quê? Não, hoje é aniversário do meu pai e, sabe, eu não sei se ela tinha perdido o pai ou se ela tinha brigado com o pai. Então, assim, meninas muito machucadas. E eu sempre conversava com elas. E geralmente elas sempre namoravam, tinha uns 4 amores eternos por ano, né? Então, meu amor é eterno, aí tinha 4 por ano. E sempre quando terminava ali, eu ia lá, aconselhava, conversava. E assim, sem nenhum tipo de maldade ou de querer ali, sabe, aproveitar a sensibilidade dela para ter algo. Então, foi nesses momentos que eu falei, cara, eu preciso me permanecer firme. Sabe por quê? Porque quando você sacrifica algo, é sempre pelo outro. Então eu sacrifiquei ali, porque olha só, como que eu ia ajudar alguém se eu precisava ser ajudado? Sim. Então eu falei assim, cara, eu tô bem. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse adolescente que tem uma pessoa passando dificuldade, eu vou lá e ajudo ela. Eu quero ser a pessoa que quando alguém morre, eu não vou estar lá, sabe, destruído, sem conseguir raciocinar e pensar. Não, eu quero ser a pessoa que eu ajudo. Se alguém na minha família morrer e tudo, eu quero ser ali o sustentáculo para minha mãe, para meu pai. E eu sempre fui assim. Eu lembro que com 12 anos eu estava na França, eu morei um tempo na França. Você tem mais irmãos? Eu tenho mais 2 irmãs. Uma mais velha de 30 e uma mais nova de 16 agora. E quando a gente estava na França, a gente recebeu o comunicado que o meu tio, que eu contei a história, que tinha morrido. E eu tinha 12 anos de idade. E na hora eu parei, assim, eu preciso ajudar minha mãe. Então eu não tive tempo de chorar, sabe? Eu não tive tempo assim de... Eu segurei a onda, falei, eu preciso ajudar a minha mãe. Então assim, eu sempre quis ser esse cara, sabe? A pessoa que realmente ajuda as pessoas, que consegue ser forte pelo outro. Você acha que você já nasceu assim, Nicolas? Ou foi realmente o exemplo dos seus pais? O que você acha que te motivou a ter já esse senso de ajuda, de ser um colaborador, um ajudador? Karina, eu sempre pensei assim, o que meu pai e minha mãe fez quando criança, sabe? Eu sempre fico voltando, tentando lembrar. E graças a Deus, nessas minhas voltas ao passado de reflexão, eu sempre vi que meu pai foi um cara que me formou demais. Assim, o exemplo dele de trabalho, o exemplo dele assim de... Eu nunca vi meu pai xingar um palavrão na vida. O máximo que eu já vi foi meu pai xingando o outro no trânsito de banana. Esse é o máximo que meu pai xinga. O meu avô, a mesma forma. Eu nunca vi o meu avô falar nada. Então, assim, sempre ali nos almoços de família, meu pai sempre discreto. Minha família, par de mãe, ele fala e grita ao mesmo tempo. E ele sempre parado, lendo a Bíblia, lendo um livro, sempre resolvendo as coisas de maneira bem racional. E a minha mãe eu vejo que já é ao lado mais cuidado, mais sensível. Então, minha mãe sempre me chamava para conversar. Tá tudo bem, meu filho.
Eu lembro que nessa época mesmo, bem difícil da minha vida, ela falou comigo, olha, você precisa cuidar bem de você. Porque, sabe, você precisa cuidar bem de você. Você não tá cuidando de você. Talvez você tá cuidando de outras pessoas, mas e você? Então cuide bem de você, meu filho. Isso vai passar, isso já aconteceu comigo. E acredita em mim, né? O Senhor é o nosso amigo. Então a minha mãe, ela realmente foi uma, assim, ela foi um anjo do Senhor mesmo, sabe? E até Santo Agostinho, quando você lê Confissões, ele fala que ele buscava Deus, só que ele depois viu que estava dentro dele. E as pessoas em volta eram enviados do Senhor, sabe? Então a mãe de Santo Agostinho orou anos, quase 30 anos, para que ele ali convertesse. E acredito que minha mãe foi da mesma forma, mas como uma consolidadora, sabe? A mãe que chega, que conversa, que chora, que preocupa, sabe? Que dá ali uma correção, mas depois você fala, poxa, minha mãe me ama. E teve um dia, eu lembro que eu tava dentro do carro, tava meu pai e minha mãe assim, eu indignado porque eles tinham me corrigido com alguma coisa, e eu sem entender aquilo. Aí meu pai falou uma frase que eu nunca esqueci, ele falou assim, meu filho, se eu não te amasse, eu não iria te corrigir. Sabe? Ele falou, olha, se eu não te amasse, eu não iria te corrigir. E eu lembro que naquilo pra mim, assim, de um jeito, bateu assim, igual uma flecha no meu coração, porque abriu meu pensamento. Eu falei assim, poxa, é verdade. Assim, ele me ama e por isso que ele tá me corrigindo, porque eu achava que quem corrige era só quem não ama. Mas pelo contrário, eu falei, verdade. Ele falou, olha, se eu não estivesse ligando pra você, eu não falaria nada. Mas eu ligo pra você, eu amo pra você, então por isso que eu tô te corrigindo. Então meus pais foram, assim, essenciais na minha vida. E o Senhor faz isso com a gente o tempo todo, né? Toda hora. Toda hora nos corrigindo. E se a gente não prestar atenção, a gente vai seguindo teimosamente, né, com nossas próprias pernas, e errando e deixando de receber aquilo que Ele tem de melhor para nós. Sim.